Eu tinha que vir aqui perto mesmo. Boa tarde, então. Vamos começar nossa aula de edição de imagens, que hoje não é na quinta-feira, é na terça. Estamos ocupando o horário da professora Raquel, né? E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, chamado Gestalt. Então, é o assunto de hoje. E basicamente o que a gente vai ver? A gente vai descobrir o que é Gestalt, depois entender as 4 propriedades da Gestalt, e dessas 4 propriedades nascem as 8 leis da Gestalt, que na verdade são 7, mas a gente fala 8 porque a última é a junção de todas as outras 7. Mas o que é Gestalt, então? Gestalt é uma escola da psicologia que trata da percepção da forma, ou seja, a maneira como o nosso cérebro interpreta o mundo. Então, quando a gente olha para uma imagem, a gente percebe a forma de formas não óbvias. Diferente do que o nosso olho transmite para o cérebro interpreta as coisas de forma diferente. E essa propriedade de percepção faz a gente interpretar o mundo de maneiras diferentes. Inclusive, 2 pessoas podem estar olhando para uma imagem e interpretarem de forma completamente diferente. Então, por exemplo, alguém pode olhar para essa taça e achar que, em vez de estar vendo uma taça, está vendo 2 rostos de pessoa. Alguém pode olhar para essa árvore e, em vez de ver a árvore, ver um gorila e uma leoa se encarando. No caso aqui, em vez de você ver uma pessoa tocando saxofone, alguns veem um rosto de mulher. Então, por que isso acontece? Aqui no texto está falando um pouco sobre a questão de onde surgiu. Então, a Gestalt surgiu no início do século XX, ou seja, no início do século passado, na Alemanha e na Áustria. E Gestalt significa forma. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele percebe primeiro o todo, primeiro a forma, para depois analisar as partes. Então, quando a gente está falando aqui, na página anterior, quando você vê a árvore primeiro, depois você percebe que, na verdade, não é bem uma árvore. Tem 2 animais aqui, né? Então, a gente tem o costume de olhar o todo e não as partes primeiro. Depois a gente vê as partes, mas aí a gente não consegue mais desver o todo. E esse todo, às vezes, nos prega uma peça. Esse rosto aqui, por exemplo, o nosso cérebro ele tem dificuldade de entender se esse rosto está de lado ou está de frente. Alguns vão enxergar ele de lado, outros vão enxergar o rosto de frente. Essa questão da gente enxergar o todo em vez das partes nos prega peças. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente tem um monte de bolinhas pequenas rodeada por uma bola maior. E aqui a gente tem um monte de bolas grandes rodeadas de uma bola menor. Só que o nosso cérebro está nos pregando uma peça, porque ao olhar o todo, a gente acha que essa bola que está aqui é maior do que essa que está do lado de cá. Acontece que a bola da esquerda e a bola da direita são exatamente do mesmo tamanho. É que o nosso cérebro primeiro interpreta o todo. E aí ele considera pelo todo que essa bola é menor. E do lado de cá ele interpreta pelo todo que essa bola é maior, quando na verdade as 2 são do mesmo tamanho. Tá? E isso é a Gestalt. Em cima da Gestalt existem algumas propriedades, no caso 4 propriedades. E aí eu vou citar a primeira delas, que é a emergência. A tendência em perceber a forma como um todo que emerge antes de suas partes individuais. Essa é a primeira regra mais básica da Gestalt. Se vocês olharem para esse lado, vocês vão ver o quê? Um cachorro. Mas na verdade o que a gente tem ali não é um cachorro. São um monte de manchas. Acontece que essas manchas separadas, posicionadas de uma certa forma,
enganam o nosso cérebro e o nosso cérebro vê um cachorro. Professor, Diga. Ilusão de ótica entraria aí na Gestalt? Sim, porque toda ilusão de ótica é um truque para o nosso cérebro, certo? Certo. É claro que as ilusões de óticas elas surgiram antes da Gestalt, porque a Gestalt fala mais a respeito de imagens. E você tem ilusão de ótica que é realizada por magia, por exemplo. Os mágicos realizam ilusão de ótica o tempo todo. E aí, podemos dizer assim que o que a gente vai ver aqui a respeito de Gestalt é uma parte de um grande universo maior que é a ilusão de ótica, certo? Ilusão de ótica é um mundo maior dentro da Gestalt. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Seria qualquer ilustração uma Gestalt, já que cria coisas a partir de manchas e traços? Legal, Paulo, legal. É claro que a gente convencionou entender que as letrinhas que são posicionadas uma ao lado da outra formam palavras. E aí o que acontece é que a gente lê a palavra antes de perceber as letras. Vocês já viram aqueles truques em que você troca várias letras em uma frase, mas você continua conseguindo entender o que está escrito na frase? Aquilo ali é Gestalt. Exatamente como o Paulo está colocando aqui. A questão é que a Gestalt ela foca mais em termos de produção visual. E aí, no caso, a gente pode perceber claramente que essas manchas formam um cachorro. Mas veja, não há um cachorro, não tem um cachorro ali. O nosso cérebro é que está montando esse cachorro. No mesmo caso, essas duas obras de arte aqui se utilizam da mesma ilusão de ótica. No caso aqui, nós temos de um lado uma imagem de uma árvore com alguém sentado, tem uma moça no fundo, esse alguém aqui está tocando uma flauta, mas se você, na hora que você olha, você não vê nada disso. A primeira coisa que você vê é um rosto de uma pessoa, aparentemente uma pessoa careca, né? Já o da direita, o que a gente tem de cara é um rosto, da mesma forma que o da esquerda, mas se você olhar bem, os olhos, na verdade, são duas casas ao fundo. O nariz é uma pessoa sentada numa pedra. Do lado esquerdo você tem uma árvore, um arbusto. Do lado direito, que seria o cabelo, é um outro arbusto. E assim por diante. Essa é a primeira propriedade da Gestalt. A tendência da gente perceber o todo e ignorar as partes individuais. A outra propriedade da Gestalt é chamada de reificação. O cérebro preenche as formas, mesmo quando há partes faltando, baseado na memória. Então, olhem para essa figura da esquerda aqui. Não há um quadrado, não tem um quadrado aqui. Mas a gente vê um quadrado, a gente não consegue desver o quadrado depois que a gente vê. Porque o nosso cérebro preenche o que está faltando e ele entende que está faltando um quadrado aqui. E aí ele monta o quadrado na nossa cabeça. Do lado de cá, a gente vê algumas imagens. Uma mancha vermelha, uma cartola, uma bengala e duas botas. É só isso que tem a imagem, mas a gente consegue montar a imagem de uma pessoa inteira, mesmo que essa pessoa esteja faltando na imagem. A gente só tem aqui alguns elementos. O nosso cérebro sozinho preenche essa imagem através da propriedade da reificação. Mais alguns exemplos aqui. O Carrefour, por exemplo. Muita gente não consegue enxergar, mas depois que eu falar para vocês, vocês não vão conseguir mais deixar de ver. Nessa logo do Carrefour, a gente tem duas setas, uma vermelha e uma seta azul. Mas vocês perceberam que no meio tem um C? Esse C é formado pelo nosso cérebro, ele não existe aqui. Mas o cérebro forma a parte que está faltando. Da mesma forma aqui do lado, não tem um panda aqui, mas a gente vê o panda porque o cérebro preenche as formas, as partes que estão faltando, certo? A gente só tem algumas manchas aqui e elas formam o panda porque o nosso cérebro quer preencher o que está faltando. A terceira propriedade da Gestalt
é a multiestabilidade. A interpretação do objeto é ambígua, ou seja, mais de uma forma pode ser vista ao mesmo tempo. E aí, eu volto ao logo do zoológico de Pittsburgh, onde a gente vê, ao mesmo tempo que a gente vê uma árvore, a gente vê dois animais se encarando. Ora a gente vê a árvore, ora vê os dois animais. O nosso cérebro joga com isso. E qual seria a propriedade aplicada a esse cubo? Se vocês forçarem a vista, às vezes vocês vão perceber que essa parte de baixo aqui é a frente do cubo. Mas se vocês forçarem de novo o cérebro de vocês conseguem inverter isso. E aí vocês vão ver a parte de cima como a frente do cubo. Então vocês conseguem ver essas duas interpretações ao mesmo tempo. Basta você fazer com que o cérebro de vocês veja de um jeito ou veja de outro. É o que a gente chama de multiestabilidade, tá? A multiestabilidade também está proposta não só nessa gravura do Escher, que é um pintor muito famoso, mas em muitas outras gravuras que o Escher fez. Essa, no caso, vocês vão olhar a figura e vão observar que existem diversas interpretações de espaço aqui. Aqui, nesse caso, o sujeito está descendo a escada, mas ao mesmo tempo tem um sujeito subindo a escada. E aqui tem um cara olhando pelo parapeito de outra maneira. Aqui tem uma pessoa subindo, aqui tem uma pessoa descendo. Ou seja, as escadas estão posicionadas de uma forma que criam diversas ilusões de ótica características da multiestabilidade. Essa imagem chega a ficar tão confusa que dá um bug no nosso cérebro. Você olha e você não consegue enxergar direito o que você está vendo, né? Existem muitas outras obras de Escher, vocês podem procurar no Google, que trabalham com que fazem brincadeira com esse tipo de propriedade da Gestalt chamada de multiestabilidade. E, para finalizar, a última propriedade, que é a invariância. Que quer dizer o seguinte: as formas são reconhecidas independentemente da sua rotação, escala ou perspectiva. Ou seja, o nosso cérebro sabe que isso aqui é uma peça de dominó. Ok. Acontece que aqui atrás tem uma coisa manchada, desfocada, deitada, que o nosso cérebro também sabe que é um dominó. Porque o nosso cérebro consegue reconhecer as formas, os objetos, independente de rotação, escala ou perspectiva. Então, isso para ele é um dominó, o cérebro extrapola que isso também é um dominó, que aqui atrás também tem um dominó, que aqui atrás também tem outro dominó, que isso também é um dominó e assim por diante. Ou seja, o nosso cérebro ele é mais esperto do que a gente imagina. Ele consegue enxergar as formas em muitos lugares, em muitas formas, em rotações e tamanhos diferentes. E essas são as 4 propriedades da Gestalt. Para finalizar, as leis da Gestalt são baseadas em cima das propriedades, em cima dos princípios. E os designers costumam utilizar essas leis da Gestalt para poder criar materiais gráficos interessantes. Um dos exemplos é essa imagem que vocês estão vendo na tela. O que nós temos aqui são um monte de pontudas, né? Figuras pontudas. E o que tem aqui são essas figuras pontudas. Mas a maneira como elas estão dispostas enganam o nosso cérebro e forçam o nosso cérebro a enxergar uma esfera mesmo em 3D. Uma esfera que na verdade não existe ali. Isso faz com que a gente consiga produzir materiais gráficos mais inteligentes, mais interessantes, porque confere uma complexidade muito maior a um material que poderia ser mais simples. Partindo agora das propriedades para chegar das leis da Gestalt. E a primeira lei da Gestalt é a unidade, que significa um elemento possui unidades menores com várias características de cor, forma e linhas que se combinam para formar uma unidade maior que faça sentido. É o caso do logotipo da Adidas. Você tem aqui essas 3
faixas deitadas, que separadamente elas não fazem sentido nenhum, mas juntos elas comunicam uma intenção. A intenção de formar a marca da Adidas, que é sempre formada por 3 faixas. Exatamente nessas dimensões que estão aqui. Da mesma forma, você tem aqui fatias de tomate, né, várias fatias de tomate colocadas umas em cima das outras, que juntas formam um frasco de ketchup, certo? Essa é uma maneira de você utilizar essa propriedade que faz com que o nosso corpo una partes para formar um todo. Porque o nosso cérebro, ele é inimigo da falta de sentido. Ele sempre quer dar sentido a tudo que ele vê. Então, se ele olha para isso daqui e vê um monte de fatias de tomate uma em cima da outra, ele vai querer entender o que essas fatias constroem, formam. E ele monta uma garrafa de ketchup na nossa cabeça. É claro que a tampa que ajuda, a imagem do rótulo pregada nos tomates ajuda também, né? Porém, aqui a gente não tem uma garrafa de ketchup. A gente enxerga, constrói uma garrafa de ketchup com o nosso cérebro. A segunda lei é a lei da proximidade. Elementos muito próximos um dos outros, que são processados em grupo como um conjunto em relação ao que estão distantes. Então a gente pode ver aqui que a gente tem um monte de quadradinhos, mas se esses quadradinhos são dispostos muito próximos um dos outros e formam, de certa forma, uma figura, você vai ver a figura primeiro e não os quadradinhos. Aqui você vai enxergar primeiro um coração para depois perceber que ele é formado de quadradinhos. Aqui você vai primeiro enxergar as letras IBM para depois perceber que, na verdade, você tem um monte de faixas azuis aqui. E aqui você tem, dentro do U, da Unilever, você tem folha, onda, aqui você tem o DNA humano, você tem um passarinho, você tem uma série de elementos que formam o U, que a gente enxerga primeiro, depois a gente vê as partes. No caso, você pode juntar os elementos para formar uma unidade, e está sendo mostrado aqui na construção de um layout de um aplicativo. Observem que o nome, as informações que estão aqui embaixo, a figura, elas formam uma unidade. Isso daqui é um menu de um restaurante, né? Alguma coisa assim. Então, essa unidade, ela é construída pelo nosso cérebro. E ela é construída porque esses elementos estão juntos, estão aparecendo juntos, próximos uns aos outros. A terceira lei é a lei da continuidade. As estruturas próximas conduzem os olhos de um objeto para outro, criando um percurso visual. Observe esse cartaz do filme Rocky. Essas faixas foram colocadas de forma que constrói uma escada. E aí você acaba saindo da sombra, subindo a escada visualmente e chegando na sombra do personagem correndo aqui. Então o que acontece? Você, ao olhar, você não consegue fazer diferente. Você percorre esse caminho para chegar no Rocky aqui em cima. Isso é natural. E percorrer um caminho, montar um percurso visual, é muito importante na hora que a gente monta cartazes, figuras publicitárias. Isso acontece também no logo da Amazon. Por que essa boca sorrindo da Amazon, ela está aqui embaixo? Ela está aqui embaixo porque faz você percorrer o A até o Z, significando que a Amazon ela tem produtos de A até Z. Essa é a ideia desse A com a seta para o Z aqui, que claro foi transformada num rosto, né? Além disso, a outra regra número 4, a regra do fechamento. O cérebro fecha formas inacabadas ou abertas, e aí a relação dos espaços negativos com os espaços negativos é muito forte quando o cérebro faz esse fechamento.
A logo da FedEx, por exemplo, ela tem uma seta indicando que ela é uma empresa de logística. Essa seta indica movimento, indica que os produtos vão ser entregues, tirados de um lugar e entregues em outro lugar. Acontece que essa seta ela não existe aqui. Ela é formada pelo nosso cérebro por causa do fechamento entre as letras E e X. Outro fechamento bem interessante, bem original. Vocês olham nesse cartaz e vocês veem de primeira, o que vocês veem aqui? Uma garrafa. Exatamente, porque a gente vê primeiro o todo. Mas se vocês prestarem atenção, não tem garrafa nenhuma aqui. O que tem é um lago, né? Água, e ao lado dessa água, um monte de botes, né? Vamos dizer assim, canoas, isso, canoas. E essas canoas, de certa forma, acabam construindo essa garrafa que está aqui no meio. E aí é uma garrafa, claro, que você olha para ela, você percebe que é a garrafa da Absolute. Até pela forma como ela está construída aqui. A próxima lei, a de semelhança. Objetos semelhantes em cor e forma tendem a ser agrupados pelo cérebro em uma única unidade. Então, a primeira coisa que a gente olha quando a gente vê esse cartaz é uma garrafa de cerveja, né? Mas na verdade não tem, é uma caneca de cerveja. Mas no caso não tem caneca nenhuma aqui. O que a gente tem são bolas de bilhar, juntas. E aí juntas elas acabam se assemelhando a uma caneca de cerveja. Dá até para ver a espuma caindo da caneca. Ô Marcos, diga. A Maria Lara perguntou se as nuvens também fazem esse tipo de ilusão. Sim, as nuvens também fazem esse tipo de ilusão. O seu cérebro acaba construindo imagens que não existem, né? E isso é Gestalt pura. Aqui no caso a gente pode observar essa questão da semelhança quando a gente monta menus de um aplicativo. A gente percebe que os produtos vendidos eles são elementos separados, mas eles têm semelhanças entre si para que o nosso cérebro agrupe esses elementos como se fosse um menu. Então, a própria forma dessas caixinhas que são colocadas aqui facilitam esse agrupamento. A gente tem a imagem a lei da segregação também, que é a capacidade do nosso cérebro em destacar unidades dentro de um todo. O contraste entra nos elementos como uma boa forma de você chamar atenção. No caso aqui, a gente tem todo um site feito em cores, em tons de cinza, preto, tem branco aqui também. E aí, de repente, tem um elemento com uma cor primária bem forte, que é o amarelo. Não é à toa, é porque esse é um principal elemento que está sendo chamado a atenção para o site. Quer dizer, o que eles querem, a primeira coisa que eles querem que você veja é o abra a sua conta. Entenderam? Então a segregação também faz parte de uma lei da Gestalt. E aqui a gente pode ver a segregação na utilização do vermelho nesse caso. Existe uma necessidade aqui no caso de evidenciar a faixa vermelha no caso aqui e essa pirâmide vermelha nesse caso de cá. Então eles foram colocados em outra cor para que você olhe primeiro para essas cores, para depois ver o todo. E finalmente a regra da unificação. Mais comuns em materiais maiores, formas similares, se unem e geram composições simétricas quando há harmonia e equilíbrio. Semelhança e proximidade juntos podem gerar unificação. As outras duas regras da semelhança e da proximidade se juntam para a gente chegar na regra da unificação. Nesse caso aqui, ó, nós temos vários elementos que são idênticos e que juntos formam uma flor, né? Juntos formam uma flor, ou seja, há uma unificação de formas para formar a logo da BP. No caso da Mitsubishi, você une esses três elementos em vermelho para formar o triângulo da Mitsubishi. A junção dessas 7 regras
vão dar na 8ª regra, que é o que a gente chama de pregnância da forma. Por fim, temos o resultado a ser atingido pela Gestalt. É o nível da facilidade com que identificamos visualmente uma comunicação visual, ou seja, o quão rápido essa comunicação visual é percebida. Vocês podem observar que a pregnância da forma, ou seja, o que a forma dá à luz, o que emerge da forma, é a junção das outras 7 regras. Observem que nessa imagem a gente tem unificação, fechamento, proximidade, continuidade, unidade, segregação e semelhança. Em tudo isso daqui, nós temos as 7 regras unidas formando a 8ª regra, que é a Gestalt. A atividade de hoje é vocês fazerem um cartaz. Lembra que vocês já têm a logomarca da empresa de vocês? Ou a logomarca de vocês? Vocês agora vão fazer uma peça publicitária, que é um cartaz, tá? Usando a sua marca. E eu quero que vocês, especificamente nesse cartaz, utilizem os conceitos da Gestalt. Certo? É Gestalt na marca nossa? Na logo da nossa marca? Não necessariamente precisa alterar a logo, incluindo conceitos da Gestalt, não. O que eu quero é que vocês utilizem conceitos da Gestalt no cartaz. Vocês vão criar um cartaz. A logo de vocês pode estar num cantinho desse cartaz, ou pode ocupar a parte central, grande do cartaz. Mas basicamente o que eu quero que vocês façam, deixa eu compartilhar a tela de novo. Isso é um cartaz, certo? Isso é um cartaz de filme. Vamos ver se tem mais algum cartaz aqui. É claro, o cartaz da Absolute, o cartaz desse snooker bar. Eu quero que vocês construam um cartaz que é uma peça publicitária da marca de vocês, da logomarca de vocês. Aí vocês podem soltar a imaginação. Vocês vão fazer isso com grafismo, vocês vão colocar um padrão de cruz no fundo, um padrão qualquer. E a partir de agora, os trabalhos passam a valer 3. Os próximos 3 trabalhos valem 3 pontos, em vez dos 2 pontos que valeram até agora. Por quê? Porque a gente já está caminhando para o final e vocês já estão utilizando vários conhecimentos, conceitos diferentes para fazer as peças que vocês estão trabalhando, né? Parece um bom desafio, estou curioso para ver o que todo mundo vai fazer. Muito bem. Na próxima aula, eu faço questão de apresentar para vocês os cartazes que foram montados, né? Por vocês mesmos. E, de novo, reitero a preocupação de que muitos poucos estão entregando as atividades. Muito poucos. Espero que vocês, nessa reta final, e a partir de agora, que os pontos valem mais pontos, comecem a correr atrás. E, se possível, façam as atividades anteriores também, que apesar de valerem menos pontos, valem algum pontinho. Lembrando vocês todos que a aula que vem também é na terça-feira, hein? Tenho dúvidas sobre as atividades atrasadas. Quando você vai lançar as notas? Eu estou lançando as notas aos pouquinhos, tá? Você está falando da atividade atrasada dos bimestres anteriores? Essas só serão utilizadas, aquelas atividades atrasadas dos semestres anteriores só serão utilizadas lá no final do ano, caso haja necessidade, caso o aluno precise dessas notas atrasadas para poder passar, e caso ele tenha feito as atividades desse trimestre. Essa avaliação vai ser feita junto com o coordenador, tá? Junto com o Eduardo. Bom, o meu e-mail, deixa eu colocar aqui. Tá aí, marco@iftm.edu.br, tá? Quanto às atividades desse trimestre, vocês podem continuar fazendo, entregando lá. À medida que vocês vão fazendo, eu vou dando presença naquele dia, tá? E vou dando nota também.
todas as atividades, desde a primeira atividade do dia que eu comecei a dar aula para vocês, lá no começo do trimestre. Vocês têm até o final, agora até o mês de dezembro, né, para poder fazer. Eu posso enviar tarefa atrasada por lá ou pelo Moodle? Tanto faz. Mandando tarefa atrasada é o que importa. Estou falando dessas desse trimestre, tá, Maéria? Agora, aquelas do trimestre anterior é só pelo e-mail mesmo, tá bom? Isso. Mas não se preocupe, Maéria, você pode mandar do jeito que você achar melhor. Se postar lá no Moodle, eu vou ver e vou corrigir, tá? Tá acabando novembro, gente. Tá acabando novembro. Vamos fazer essas atividades atrasadas. Se eu postar lá, eu te aviso. Nem precisa me avisar, que eu vou... Eu demoro um pouquinho, mas eu acabo vendo lá. E aí eu já vou lá e já corrijo, tá? Geralmente eu faço isso na manhã do dia da nossa aula. Hoje, por exemplo, eu corrigi algumas atrasadas lá e lancei nota. Muito bem, pessoal. Se tiverem qualquer dificuldade, precisar conversar comigo, manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Manda um e-mail, que eu sempre respondo, tá bom? Não deixo de respostas. Não deixo vocês sem resposta. Até semana que vem, então, pessoal.